Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. E dando continuidade à nossa apostila, hoje a gente entra no capítulo 4, que trata de dois conceitos fundamentais na história do pensamento filosófico. O conceito de idealismo e materialismo. Lembrando que na primeira apostila 1A nós estudamos capítulo 1, a ética utilitarista de Jeremy Bentham e Stuart Mill. No capítulo 2 da apostila 1A estudamos a ética deontológica de Kant. E no capítulo 3 estudamos os contratualistas, a teoria do contrato social. Agora a gente, iniciando a apostila 2, 1B, entramos no capítulo 4, idealismo e materialismo. Esses dois conceitos têm uma amplitude muito grande na história da filosofia, que vai desde o período antigo ao período moderno. O idealismo consiste numa teoria que pensa o homem a partir do conceito de ideia, razão e consciência. Sobretudo, vinculando à realidade a possibilidade de se compreendê-la por meio da ideia. Subentendendo que o homem é um ser racional, capaz de pensar e de utilizar a razão, o idealismo compreende que a esfera do pensamento e das ideias é uma esfera superior. Desde Platão, passando praticamente pelo pensamento de Descartes, Kant e chegando a Hegel como cume, do idealismo, compreende-se que a realidade ela é produto da ideia, daquilo que o homem pensa e daquilo que ele é capaz de compreender através de sua consciência. Num certo sentido, o idealismo tem o seu ponto máximo na filosofia de Hegel. Hegel foi um filósofo alemão do século XIX, virada do século XVIII para o século XIX, que compreende, portanto, que a ideia é um campo de elaboração de conceitos, de criação de conceitos, seja na literatura, na arte, na filosofia, na religião, na moral, e que através do pensamento, sobretudo através do conflito de pensamento, através da contradição, do antagonismo e da oposição, aquilo que ele chama de dialética, é possível promover o progresso da história. Em Hegel, o progresso consiste na dialética do pensamento, na dialética idealista, isto é, no confronto entre uma tese, uma antítese, e através do confronto entre ideias e pensamentos chega-se a uma síntese, que é um resultado desse confronto que absorve parte tanto da tese quanto da antítese. A síntese dialética seria o progresso histórico. Assim as sociedades evoluem, se desenvolvem, em direção ao que seria a liberdade da consciência do homem e ao que seria o Estado de Direito como forma de construção de uma sociedade livre também. No entanto, nós vamos perceber que o idealismo, conforme pensado por Hegel, vai ser bastante criticado por Marx. A filosofia marxista, de cunho materialista, tem também influência de outros filósofos antigos, como o pensamento de Demócrito, Lucrécio, e outras correntes que, de um modo direto ou não, vão contribuir para a filosofia de Marx. O materialismo parte da ideia de que o homem é constituído, sobretudo, pelas relações materiais. Constituído, então, de matéria e de produção material através do trabalho. O homem não se faz pela ideia, mas se faz pelo trabalho, pelas relações que ele estabelece entre si. Sendo um ser, então, histórico-social, o homem se constrói na história através da luta de classe, do confronto entre os modos de produção, as forças produtivas, e o desenvolvimento e o progresso da história depende então deste conflito. A ideia para Marx não é a causa, nem a origem do movimento da história. A ideia em Marx ela é uma consequência derivada, portanto, das relações materiais de produção que a determinam. Enquanto que para Hegel a ideia é determinante na construção da história, para Marx a ideia é determinada pela economia, pelo modo de produção. Sendo assim, interessa para Marx compreender as relações de poder e de força, as relações de trabalho, das forças produtivas que constituem a sociedade. E o progresso se daria por meio da luta entre as classes, sobretudo com a capacidade de organização da classe proletária, que ascendendo ao poder promoveria a ditadura do proletariado, abolindo assim a propriedade. E aí na esfera do campo político a gente estudou isso na sociologia também no capítulo 4, não vou voltar aqui a esse tema. Mas é importante entender
que as correntes materialistas da história, né, partem de uma crítica direta à distinção que existe entre determinante e determinado. Em Marx, é o trabalho que é determinante e é a ideia que é determinada. Isso se chama infraestrutura, as relações materiais, e superestrutura, as relações ideológicas. Neste caso, então, podemos entender que o materialismo ele tem também uma concepção dialética. No caso do materialismo histórico de Marx, a dialética das classes, a dialética das relações de produção, vai acabar levando também a um melhoramento e um aprimoramento da sociedade. Enquanto que no idealismo essa dialética se dá no campo das ideias, né? Bom, num certo sentido a dialética como conceito, tanto em Hegel quanto em Marx, ela tem um profundo significado nas suas metodologias de abordagem. E o conceito de dialética, se a gente remontar e voltar na história lá ao período antigo, a gente vai encontrá-lo tanto em Heráclito, que compreendia o mundo como luta dos opostos, como também em Sócrates e Platão, em que o conflito do pensamento levaria à capacidade da razão a entender a verdade. Bom, assim nós podemos enxergar o desenvolvimento desse conceito ao longo da história e ao mesmo tempo compreender como que para Hegel é a ideia que constitui a história, como que para Marx são as relações materiais que constituem a história. Mas ambos veem a história como conflito, como oposição, como antagonismo, como luta, né? Como um processo de desenvolvimento, a história entendida como um processo. De certa forma, também como um progresso, o conceito de progresso, que é muito importante no século XIX, está presente em Hegel, em Marx, está presente em Darwin, em Comte. Alguns críticos até consideram que em Nietzsche, embora de uma maneira mais, talvez, sutil, né, como Além do Homem, que também pressupõe aí não um melhoramento do homem, mas uma superação do homem, né? E assim a gente pode compreender como que os aspectos históricos influenciam também em cada doutrina e cada pensamento. Valeu? Próxima aula, terça-feira, eu vou fazer com vocês alguns exercícios desse material e a gente entende melhor a apostila e o conteúdo. Obrigado pela aula. Valeu, galera. Saudade de vocês. Logo estaremos juntos. Beijo do Alf.